Paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer estar convosco mais uma vez para um comentário sobre a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos aproximando do final do trimestre, encerrando mais essa série de estudos na área da escatologia. E nessa 12ª lição, vamos tratar sobre novos céus e nova terra. Pois bem, 20 de março será a data da ministração dessa lição, traz como tema Novos Céus e Nova Terra, e aqui nós temos um esboço, e eu vou, novamente, como fiz na lição anterior, eu vou fazer o comentário direto, sem estar abordando tópico por tópico, mas para que vocês tenham uma noção do conteúdo dessa lição, para que entenda quando nós estivermos desenvolvendo os assuntos. O primeiro tópico aqui fala de todas as coisas serão transformadas, então nós vamos falar sobre a questão de renovação ou não, né, dos céus e da terra, das coisas dos céus que foram criados. Novos céus e nova terra, vamos dizer que como que Deus congregou em Cristo todas as coisas, e especificamente novos céus e nova terra. E o último tópico da lição, nós vamos estar falando diretamente sobre algumas qualidades, algumas características da cidade da Nova Jerusalém, que é a cidade que está dentro deste novo céu e essa nova terra. Ok? Então todos esses 5 subtópicos aqui, que foi preparado no céu, os muros, os fundamentos, que não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá pecado. Então isso está dentro do conteúdo, ok? Bom, nós vimos que na lição anterior, após o juízo final, os justos irão para a vida eterna. Mateus capítulo 25, diz que os ímpios irão para o fogo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Essa vida eterna ocorrerá onde? Nesse novo céu e essa nova terra que está preparada. Então, para que você entenda a questão que esse céu vai se passar, do terceiro céu, a Bíblia menciona o terceiro céu, fala do céu de onde provém a água, a Bíblia fala águas de cima, águas de baixo. Então, para que a gente entenda, né, como a Bíblia faz essa diferenciação entre os céus, nós fizemos aqui uma pequena explicação. Não está na lição especificamente dentro do tópico, mas está no comentário, né, que nós chamamos dos 3 tipos de céus. Então isso aqui nós vamos mostrar de maneira bem resumida. Então vejamos aqui. O primeiro céu é o céu atmosférico, é o que circunda a Terra, é esse que nós vemos aos nossos olhos com luz, é esse céu que nós enxergamos, que circunda a nossa Terra aqui, nós chamamos de primeiro céu. O segundo céu, que é o céu estelar, o céu das estrelas, fala dos planetas, né, já é considerado o segundo céu. E o terceiro, no qual o apóstolo Paulo foi, é chamado também de paraíso, né? Esse local já é a morada de Deus, já é onde está o trono de Deus, onde está exatamente a habitação de Deus, nós chamamos de terceiro céu. Então, primeiro, segundo e terceiro céu. Qual que vai se passar? O primeiro céu, que é o céu que nós vemos hoje, é o céu que circunda o planeta Terra, ok? Lembrando que novo céu, nova terra, novo, quando se fala de novo, essa palavra novo não representa uma reformulação ou uma restauração, porque novo não é nada reformado. Então quando João diz, eu vi um novo céu, uma nova terra, isso está falando de algo totalmente criado, não de algo restaurado. E por quê? Podemos afirmar que não será restaurada a terra para o tempo do fim. Vejamos que, segundo a Pedro, capítulo 3, nós temos alguns versículos aqui, que ele fala que o dia do Senhor virá como ladrão, os céus passarão com grande estrondo,
e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ou seja, vai ser queimada. Assim como o dilúvio, pereceram todos os habitantes da terra, exceção da família de Noé, também agora, no fim dos tempos, a terra perecerá por causa do fogo. Pois, aqui ele diz, nós estamos aguardando a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão. Então preste atenção, em que os céus, esses que nós aqui vemos, em fogo se desfarão, os elementos em ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? Lá está escrito, novos céus e nova terra, tudo novo, ok? Então aqui Pedro fecha esse texto no versículo 7 dizendo, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, ou seja, a palavra que Deus disse, quando Deus disse no versículo 1, do capítulo 1 de Gênesis, e lá está escrito que Deus criou os céus e a terra, não é verdade? Então, ou seja, esses mesmos céus e terra que foram criados, a fundação do mundo que nós habitamos, Pedro está dizendo que estes mesmos céus, pela mesma palavra, ou seja, a mesma ordem que Deus deu para criar esses céus e terra que nós agora conhecemos e habitamos, veja bem o que Pedro está dizendo. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, que palavra? Aquela que deu a ordem para criar, agora diz, se reservam como tesouro, ou seja, estão guardados para o quê? Para o fogo, até o dia do juízo. Aí nós estamos falando de juízo final. Então no juízo final, os céus passarão com grande estrondo. Então aqui diz que até o dia do juízo a terra é preservada. Qual a conclusão que nós chegamos? Os céus e a terra que nós habitamos se desfará através do fogo, serão queimadas todas as suas obras, e nós estamos aguardando o quê? Novos céus e nova terra. É o que o apóstolo João viu no Apocalipse. Ele disse, ele viu um novo céu e uma nova terra, e é esse que nós estamos esperando, que quando então já foi formada essa nova terra, esse novo lugar em que está preparado. Vejamos mais uma base bíblica para isso. Vejamos que não há restauração disso. Veja bem, Apocalipse de João diz, vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu, esse que nós conhecemos, e a primeira terra passaram. Não está dizendo que foi reformulado ou restaurado. Diz, passaram, e o mar já não existe. Ele não viu o mar nesse novo céu, nesse novo lugar. Efésios capítulo 1, versículo 10, Paulo diz que Deus tornará congregar que significa reunir em Cristo, todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, no fim dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, congregar todas as coisas. Não que Deus vai levar esse céu e essa terra. Ok? Isso está nos mostrando exatamente uma nova criação, uma nova cidade que será então criada, ou seja, ela já foi criada, já está pronta. Isso nós podemos ver, Apocalipse capítulo 21, versículo 5, que João ele nos diz o seguinte, que o que estava sentado sobre o trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Ele diz, faço novas. Ou seja, eu não vou reformular, não vou restaurar, não vou consertar, não vou retificar. Deus fará tudo novo. Isso nos aponta para quê? Exatamente para a cidade. E diz, eu, João, vi a Nova Jerusalém. Então, quando nos fala da Nova Jerusalém, essa cidade ela não foi criada recentemente. Abraão, mesmo quando peregrinava sobre a terra, nós vamos dizer que o escritor dos Hebreus vai dizer que ele buscava uma cidade cujo artífice e construtor é o Senhor. Então, ou seja, Abraão já tinha um desejo
E Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, e Jesus foi preparar lugar em que sentido? Simplesmente arrumar, ou seja, fazer um cortejo nupcial, ser preparado para receber. Ou seja, como se um hotel já estivesse prontinho e estava simplesmente aguardando a sua arrumação para receber os hóspedes. E quando Jesus disse: eu vou preparar os lugares, ele está dizendo: já está tudo construído. Eu vou simplesmente agora dar o último retoque para que a igreja possa entrar nesta cidade. Então, o que nós observamos? A cidade já foi construída desde a fundação do mundo, como nós podemos ver aqui, que o escritor aos Hebreus diz que: mas agora nós desejamos uma cidade melhor, ou seja, uma melhor. Isto é, qual cidade? A terrestre? Não, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade, ou seja, Deus já preparou essa cidade. Filipenses 3,20, Paulo diz: a nossa cidade está onde? Na terra? Não, ela está nos céus. E é de lá mesmo, dessa cidade, que nós estamos aguardando quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a Nova Jerusalém já está construída, já está preparada, já está fundamentada, e ela possui algumas características. O terceiro tópico vai nos falar exatamente disso, porque João disse: eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Porque nós temos a Jerusalém terrestre, mas não essa Jerusalém terrestre que será restaurada, na qual nós vemos. Ele está dizendo a nova Jerusalém, ou seja, uma outra cidade. Então, um novo céu, uma nova terra. Não é essa terra, não é este céu que nós vemos. É um novo céu, uma nova terra. E isso então nos fala de uma nova cidade que está, sim, já preparada para nós, ok? Então vamos para a finalização. O terceiro tópico vai nos falar exatamente das características dessa cidade. É certo que nós vamos estar em corpos transformados, em corpos já glorificados. Dessa cidade nós temos algumas características. João viu, por exemplo, que ela é quadrada, em forma de cubo. Isso mostra exatamente a igualdade. A cidade, nesse contexto, nesse símbolo de um cubo perfeito, simbolizando a igualdade de em todos os aspectos, de todos os lados, ou seja, não há diferença, não há nada maior do que o outro. Então isso nos mostra exatamente uma igualdade, uma perfeita harmonia quanto à questão do formato dessa cidade. O tamanho foi aproximadamente 12 mil estádios. Então isso nos mostra que haverá lugar para todos os santos, simplesmente que caberá a todos os santos, correto? Um grande alto muro, mas para aquele muro nós não vamos ter mais Satanás, não teremos mais anjos de Satanás. Mas para que muro nessa cidade? O muro representa e simboliza exatamente a proteção de Deus neste lugar, que nós seremos guardados e protegidos pelo Senhor. Além dos muros, vai nos falar das portas e dos fundamentos: 12 portas, 12 fundamentos, 12 portas, os 12 apóstolos, 12 fundamentos, 12 alicerces, as 12 portas, os 12 patriarcas, e os 12 fundamentos, os 12 alicerces, os 12 apóstolos. Isso aponta exatamente, e nós podemos dizer até como inversão do simbolismo. Aqui está dizendo: os 12 apóstolos são os fundamentos, os patriarcas são as portas. Correto? O certo seria os patriarcas serem os fundamentos, porque vieram primeiro, os apóstolos serem as portas. Não. Porque os apóstolos estão exatamente simbolizando a igreja do Senhor. Ela é o fundamento, ela é a base dessa cidade. Ao passo que a porta é exatamente o que? O processo por onde se iniciou, por onde se começou a nação de Israel, por onde entrou o Messias e por onde Deus assim a incumbiu como ser uma nação missionária para poder levar o nome do Senhor sobre a terra. É a porta que Deus abriu. Mas o fundamento é a igreja. Mesmo vindo depois, é o fundamento, porque no plano de Deus a igreja já existe desde a fundação do mundo. Vemos outra característica, que os muros são de jaspe, indica que toda a cidade
ela irradia a presença de Deus. E esse muro diz que o muro era de jaspe, a cidade de ouro puro. Veja bem, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Quando se fala de vidro puro, está falando de vidro transparente. As 12 portas, 12 pérolas, e nos fala que a praça da cidade também de ouro puro, como vidro transparente. O que nós chamamos a atenção quando se diz que essa cidade é de ouro puro, e um ouro diferente, um ouro transparente? Nos fala exatamente da justiça, nos fala exatamente da igualdade, onde não há nenhuma coisa escusa, não há nada oculto, não há pecado, não há injustiça, é tudo transparente nessa cidade. As ruas, os muros, a praça, isso representa que talvez nós temos muito precioso no mundo, que hoje os homens lutam e matam e brigam por causa do ouro, mas na cidade de Deus existe um ouro muito superior a esse. Esse ouro é usado para asfaltar rua no céu, para poder construir praça, muro, mas não se trata desse objeto material nosso, porque a excelência desses materiais que essa cidade foi construída estão superiormente acima do nosso entendimento, daquilo que nós conhecemos aqui no nosso mundo físico, na nossa cidade material, porque essa cidade está acima de tudo. Lembrando que lá nós estaremos em corpos transformados, em corpos já prontos para viver a eternidade. Essa cidade não tem cemitério, lá ninguém precisará chorar, não haverá pranto, não haverá luz do sol, porque diz que o Cordeiro é que ilumina. Então o próprio templo, também não haverá templo, porque o templo é o Senhor, ou seja, o próprio Deus estará presente e nós veremos face a face, e não precisará mais de profeta, ninguém profetizar, ninguém revelar, porque nós já estaremos diante do Senhor e o conheceremos face a face como Ele é. Amém? Essa é a promessa que nós temos, e mais uma vez nós agradecemos aqui a sua audiência, você que está nos acompanhando. Se tiver alguma dúvida, mande a sua pergunta, nós teremos prazer em respondê-la, e desejando a todos vocês um excelente final de semana e uma boa aula, e que Deus o abençoe em nome de Jesus.